Olá, paz para todos. Meu nome é Luiz Carlos Albuquerque Felipe, sou aluno do primeiro ano do curso de Bacharel em Teologia da Unicesumar. Meu RA é 18.17.039.5. Meu polo presencial fica na cidade de São João da Boa Vista, São Paulo. O motivo da gravação deste vídeo é a realização da atividade prática MAPA, da disciplina Pregação e Práticas Ministeriais, professor Hernandes Dias Lopes. O texto que nos foi proposto está na carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao 39, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu deixei como título assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A carta aos Romanos foi escrita na cidade de Corinto por volta do ano 56 depois de Cristo. Paulo apresentava-se à igreja em Roma, pedindo a colaboração entre os irmãos. Ele também queria que todos o conhecessem pelo seu ministério entre os gentios. Até escreveu-lhes sobre a sua vontade de estar no meio deles, para compartilharem uns com os outros a sua fé, ajudando assim uns aos outros, repartindo as bênçãos espirituais. Está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 11 e 12. Talvez para ele, Roma serviria até de base para a sua jornada ao Ocidente. Paulo tinha receio sobre a eficácia da sua ida a Jerusalém, porque naquele lugar tinha muitos judaizantes. Judaizantes eram pessoas que não eram israelitas, geneticamente falando, nem foram convertidos pela formalidade do judaísmo. Eles praticavam algumas partes das tradições do judaísmo. Esse termo é usado no Novo Testamento para falar dos cristãos hebreus que exigiam que os cristãos gentios praticassem a lei mosaica. Paulo esperava que as ofertas que foram enviadas pelas igrejas que tinham por maioria os gentios cristãos, que elas pudessem trazer um reconcílio com os influentes da igreja judaica em Jerusalém. Paulo encontrava-se inseguro sobre como os chamados santos de Jerusalém o receberia, pois ele sabia que os judeus descrentes continuariam contra ele. Está no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 30 e 31. Entretanto, Paulo afirma que está pronto a ser preso
e até morrer em Jerusalém pelo Senhor Jesus Cristo. Ele, portanto, pedia à igreja em Roma, que orasse por ele, e em seu ministério em Jerusalém, para que houvesse uma reconciliação dos cristãos judeus com o seu ministério aos gentios. Paulo exortava a todos a viverem o amor de Cristo, suportando todas as provações em Cristo Jesus. Eu quero mostrar numa ilustração um pouco do amor. Em um dia de muito calor, um menino resolveu nadar em um lago que tinha no fundo de sua casa. Sua mãe o observava. Quando ele entrou na água, ao mesmo tempo, ela viu que um jacaré saiu ao encontro dele. Sua mãe saiu correndo desesperadamente, começou a gritar para ele sair da água. Ela gritava tanto, que o menino, percebendo os gritos de sua mãe, deu um giro e saiu nadando ao encontro dela, mas já era tarde demais. O jacaré pegou as pernas do menino, e a mãe pegou seus braços, e então começou aquele cabo de guerra incrível, o jacaré dilacerando os pés daquele menino, e a sua mãe, com aquele amor, cravou as suas unhas nos braços daquele menino e não deixava que aquele jacaré levasse o seu filho. O jacaré era mais forte que ela, mas jamais uma mãe deixaria o seu filho partir. Naquele momento, um fazendeiro que passava por ali ouviu os gritos daquela mulher, e ele rapidamente pegou a sua arma e disparou contra o jacaré. Depois de passar algumas semanas no hospital, aquele menino sobreviveu, e seus pés extremamente machucados pelo ataque do animal, e em seus braços os riscos profundos, onde as unhas de sua mãe estiveram cravadas, no esforço sobre seu filho que ela amava. Um repórter de jornal, conhecendo aquela notícia, entrevistou o menino após o trauma e perguntou para ele: você pode mostrar os seus pés, as suas cicatrizes? O menino levantou os pés e então, com muito orgulho, disse ao repórter: mas olhe também os meus braços, pois tenho grandes cicatrizes aqui, porque minha mãe não deixou o jacaré me levar. Você e eu podemos nos identificar com esse pequeno menino. Nós também temos muitas cicatrizes. Não a de um jacaré, ou qualquer coisa assim tão dramática, mas as cicatrizes de um passado doloroso. Algumas daquelas cicatrizes são feias e causam-nos dor profunda. Mas algumas dessas feridas são porque Deus se recusou a nos deixar ir. E enquanto você se esforçava, Ele estava lhe segurando. Deus ama cada um de nós, e Ele não quer que nós nos separamos dEle. Por isso Paulo fala tanto sobre o amor de Cristo por nós. E essas coisas que Paulo falava, que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas? Paulo nos exorta sobre aquilo que foi expressado nos versículos anteriores, ou seja, onde fomos libertos por Jesus Cristo, que o Espírito de Deus habita em nós, que nossos corpos serão ressuscitados e vivificados, que somos filhos e herdeiros de Deus. Paulo tem certeza que todos os sofrimentos que estamos vivendo não podem em nada mesmo, ser comparado com a glória que nos será revelada no futuro. Ele também nos mostra que o Espírito de Deus intercede por nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que fomos predestinados
a sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Irmãos, diante de tantas bênçãos que aqui foram anunciadas, eu pergunto: se Deus é por nós, quem ou o que seria contra nós? Se o próprio Deus já demonstrou seu grande amor por nós, oferecendo o sacrifício de Jesus Cristo, eu pergunto: como não haveria de ser por cada um de nós? Como não estaria conosco e não supriria as nossas necessidades? E sobre a condenação, você sabe por que ninguém pode te condenar? Ninguém pode nos condenar, porque Jesus morreu por nós. Através da sua morte, cancelou toda a dívida que estava sobre nós. Você pode ler em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Quando estávamos mortos no pecado, Cristo nos vivificou com Ele, perdoando os nossos pecados com a sua morte na cruz. Quando falamos que ninguém poderá nos condenar, quero dizer, ninguém mesmo. Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Paulo não queria deixar ninguém iludido. Ele exortava sobre o amor de Cristo, como também falava das consequências que traria à pessoa que seguisse os passos de Cristo e os problemas que ela poderia enfrentar. Por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todos os dias, passando por diversas situações, mas pelo amor de Cristo que nos ampara, temos sobrevivido, temos vencido dia após dia. Davi diz a mesma coisa: sim, por amor de ti somos mortos todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Salmo capítulo 44, versículo 22. Se você está em Cristo, ninguém poderá te condenar. E a separação de Cristo? O que poderia nos separar do amor de Cristo? Seria as nossas dificuldades? As nossas dificuldades não podem ser consideradas como provações, mas sim um caminho que nos leva até Ele. Eu disse, as nossas dificuldades não podem ser consideradas como provações, mas sim um caminho que nos leva até Ele, Jesus Cristo. As nossas provações do dia a dia não podem nos separar do amor de Cristo. Muito pelo contrário, são essas provações que nos fazem mais do que vencedores. São elas que nos fazem mais que vencedores. Irmãos, se ninguém pode ser contra nós, nem muito menos nos acusar, nem nos condenar, ninguém e nada pode nos separar do amor de Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está em Cristo, nada poderá separar do amor de Deus. Te convido a tomar posse da nossa posição espiritual diante de Cristo Jesus, para que possamos desfrutar de todos os privilégios que esta posição nos concede. Podemos viver sim uma vida digna e santa diante de Deus, perante Cristo, e você poderá passar pela tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou a própria espada, provações no trabalho, escola e muito mais. Se você estiver em Cristo, ninguém e nada poderá agir contra você. Deixe Cristo mudar a sua vida, e uma vez que você entrega a sua vida a Ele, nada fará você separar do amor dEle e de tudo que Ele tem preparado para a sua vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.
Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e ao Unicesumar por ter preparado este momento, esse desafio que com certeza irá contribuir para o meu ministério que me aguarda pela frente. Deus abençoe. Amém.